Com todo respeito ao Diego Alves, que é um goleiro, como você disse, com história internacional, com passagem por seleção brasileira, maior pegador de pênaltis do Campeonato Espanhol, campeão de tudo com o Flamengo no ano passado. Não estou desconsiderando nada disso. O problema é que o início de carreira do Hugo é algo muito acima da média. Olha, claro que a carreira de um profissional ela depende de uma série de fatores além da sua capacidade técnica em si, né? Tem uma série de situações que podem acontecer na carreira de um profissional de futebol. Mas assim, é o goleiro que mais me impressiona, sinceramente, que eu me lembre. Com 21 anos, é o que ele tem, né? 21 anos. Isso. Ele tem todos os requisitos necessários para ser um goleiro top no mundo, para ser um goleiro histórico para o Brasil. A gente não está diante de mais um goleiro que subiu ali. Não, ele tem potencial para, quem sabe, vir a ser o maior goleiro que a gente já viu no país. Com todo respeito a todos os outros. Ele é alto, ele é ágil, ele joga com os pés, ele vai bem na bola aérea, ele, sabe, se impõe em todos os aspectos. Ele tem todos os fundamentos exacerbados. Então, assim, nada contra o Diego, mas... E isso eu tô falando não é pelo jogo de ontem, é pelo que ele tem mostrado desde que ele assumiu. E aí, quando ele apareceu, eu fui pesquisar as atuações dele na base. E aí eu fiquei impressionadíssimo, porque a gente já tinha ouvido falar muito do Hugo. Ele já chegou, inclusive, a ser convocado para a seleção brasileira, naquele sistema do Tite, né, de levar goleiros jovens para que fossem se acostumando e tal, na seleção principal. Mas, assim, uma coisa é ouvir falar, e eu confesso, eu não acompanho, é impossível acompanhar tudo, né? Não, acompanhava o Hugo na base. E eu fui ver os jogos dele na base e caramba, que isso? Isso é muito acima da média. Então, eu acho que tudo que ele está mostrando vai acabar impedindo que outro seja o goleiro do Flamengo, qualquer que seja o outro. Ele é o goleiro do Flamengo e ele é o goleiro, em muito breve, da seleção brasileira. Temos lá o Alisson, que é considerado o melhor goleiro do mundo, mas eu não duvido nada disso. A não ser que haja algum descaminho na carreira dele, a gente torce muito para que isso não aconteça. Então a questão volta lá para o início. O Diego Alves vai aceitar de boa ficar na reserva? Porque hoje é impensável tirar o Hugo do gol do Flamengo. Eu concordo com muita coisa que você disse, viu, Eugênio? A começar por essa última frase. Acho hoje impensável tirar o Hugo Souza, do gol do Flamengo. Aliás, tuitei isso quando acabou o jogo do Flamengo ontem. É um monstro de goleiro, foi o que eu botei nas redes sociais. E deu ruim pro Diego Alves. Acho que ele não volta, não. E concordo com os elogios que você fez a ele. Acho que é um goleiro impressionante, a envergadura que ele tem, a agilidade, mesmo sendo um cara tão grande, de estatura tão grande, ele não tem lentidão para fazer os movimentos, muito pelo contrário, é muito ágil, tem muito reflexo. A mim impressiona muito também. Só não concordo com a parte em que você já o coloca como possivelmente, quem sabe, o maior goleiro da história do Brasil. Pode até acontecer, mas acho muito cedo para que nós estejamos falando sobre isso e mais. Estejamos tem potencial para ser. Sim, que ele pode até ser. Mas acho muito cedo para que estejamos até jogando de uma forma bem intencionada, mas jogando sobre ele essa responsabilidade. A responsabilidade de ser o maior goleiro da história do Flamengo. Enfim, ele jogou 10 jogos até agora, muito bem. Eu me lembro de uma falha dele, para ser bem sincero. Foi no gol do Corinthians contra o Flamengo, naquela vitória por 5-1 em São Paulo. Ele saiu mal do gol, né? Acabou saindo do gol. É a única falha que eu me lembro. Talvez tenha tido alguma outra. Contra o Atlético Paranaense no Maracanã em saída de bola. Mas são coisas naturais da idade, de quem está se colocando ali. Mas elas são muito pequenas diante de todo o resto que ele mostrou. Concordo com você. Eu acho que ele é muito impressionante, mas só acho que tem que dar uma segurada. Vocês da imprensa têm que dar uma segurada na empolgação, na emoção. Para que ele mesmo não receba toda essa carga, essa responsabilidade e que a gente não bote a carroça na frente dos bois. Abel Neto, você também já está vendo ele como o maior goleiro do Brasil em todos os tempos, com essa possibilidade, com esse potencial, como vislumbra o Eugênio Leal, se ele continuar naturalmente dessa forma na carreira? Não estou vendo ainda, é muito cedo, eu acho, para falar em melhor goleiro do Brasil de todos os tempos, né? Tem um caminho longo,
mas já o vejo sim com potencial para ser um dos grandes goleiros do mundo. Já o vejo com potencial para ser goleiro da seleção brasileira. Não sei se é amanhã, daqui a uma semana, mas no futuro ele tem tudo para ser o goleiro titular da seleção brasileira. E hoje eu o vejo com potencial para ser o goleiro, para continuar sendo o goleiro titular do Flamengo. Eu já pensava isso antes desse jogo de ontem, inclusive hoje é quinta, né? Na terça-feira eu participei do debate final, Luciano Calheiros estava apresentando, e a gente discutia exatamente sobre se o Diego Alves deveria voltar a ser titular, enfim, diante do Atlético Paranaense ou não. E aí alguns colegas disseram que optariam pela volta do Diego Alves, e eu opinei dizendo, olha, eu não vejo problema nenhum no Hugo Neneca ser mantido como titular, não vejo falta de respeito com o Diego, reconheço, acho que o Diego tem total potencial, aliás, o Flamengo está muito bem servido nessa posição de goleiro, o Diego já provou isso no Flamengo, já provou isso na Europa, só que no momento o Hugo está jogando mais do que ele, está fechando o gol, está todo mundo vendo isso. Ele é muito jovem, e aí o que eu falei antes de ontem eu vou repetir agora, se a comissão técnica, se os jogadores, o pessoal da zaga, os companheiros que estão jogando ali com ele, sentirem segurança nele, nesses jogos que ele já jogou, ele já passou segurança, não está mostrando nenhuma insegurança por ser muito jovem, nenhum problema na idade, ninguém tem que ser barrado porque é muito velho, nem porque é muito jovem. Mostrou qualidade, está bem de cabeça, está jogando, está fechando o gol, não vejo problema nenhum. E se o Diego Alves, se ele pensa em renovar o contrato com a condição de que ele vai ser titular, eu não aceito ficar na reserva. É melhor ele não renovar, na minha opinião, porque ele corre o risco de ficar na reserva. Porque esse menino que está jogando, ele realmente é impressionante. É óbvio que ele vai ser testado todo jogo, ele tem que provar que é bom todo jogo, como o Diego também tem, e qualquer goleiro tem. Primeira falha vai ter gente falando, criticando. Isso é normal. Grandes goleiros falham. O Marco já falhou, o Cássio. O Cássio agora está sendo massacrado por parte da torcida do Corinthians. Olha o que o Cássio já fez. Agora, o que a gente está vendo aí, tudo que o Eugênio falou, a habilidade, a agilidade, apesar de ser, né, de ter quase 2 metros, de ser muito alto, é um goleiraço. Ele tem tudo assim para ter um futuro espetacular no Flamengo e na seleção brasileira. Eu penso assim. Legal, tem mensagem aqui, ó. Pessoal, torcedor do Palmeiras, o Edson Verdão tá mandando pra gente o seguinte, pelo hashtag debate final Fox Sport. Que isso, o Eugênio tá emocionado. Meu Deus, foi longe demais. Goleiro da seleção, Abel. O Everton morreu? Eu vou jogar essa pra você, Mário. Não, tá vivo, tá tranquilo, bem de saúde. O Hugo, ele é impressionante lá. Ele é impressionante, a agilidade, a juventude. É incrível. Ele é encantador. Ele chega até a me assustar pela juventude e pelo nível de futebol que ele joga. Mas eu vou com um pouco mais de pé atrás. Porque a melhor coisa que tem é o tempo. O tempo é maravilhoso. O tempo faz a gente ver que aquele caminho estava errado ou que aquele era o certo e a gente errou. E o tempo nos mostra como são as nossas reações diante de um erro, diante de um frangaço em final de campeonato que poderia comprometer essas coisas que o Diego já passou, né? E também de grandes glórias, como pegar pênalti de Messi e de Cristiano Ronaldo, como lembrou o Eugênio. Então eu acho que o Hugo tem, e a grande vantagem, né, é que o tempo hoje é um aliado, é um amigão do Hugo. Então ele não precisa da pressa. E aí é um problema para o Diego. E aí eu vou lembrar da chegada do Gabriel Jesus, já que tem aí alguém que mandou uma mensagem e falou que é palmeirense, né? Vou lembrar da chegada do Gabriel Jesus ao Manchester City. Ele chega, faz um gol, ele chega, joga muito, e o Agüero estava machucado, e o Agüero vai e fala, acho que eu vou ter que ficar no banquinho aqui, porque como é que vai tirar esse cara? É isso, Diego. Hoje vai ter que esperar. Eu não pensava assim há pouquíssimo tempo. Achava que seria um risco queimar o Diego para apostar em um menino que poderia de uma hora para outra, até isso, né, Ilan? Conviver com o fascínio de ser um ídolo. Isso dá uma estremecida, tira o jovem dos eixos. Tira não, pode tirar o jovem Hugo dos eixos.
hoje eu já penso que o Diego Alves vai ter que esperar um pouquinho, porque o menino é realmente impressionante. Mas vou muito com o pé no chão, porque a gente precisa ver as reações e acompanhar as reações, o crescimento, o fracasso, o frango, um a cada dia. Hoje em dia não tem frango, concordo com você. Teve aquela falha que deu em gol no jogo contra o Corinthians, depois uma outra falha normal para alguém que está começando a carreira num nível de Flamengo e num nível de Campeonato Brasileiro, Libertadores e por aí. Tudo normal pensando em falhas. Tudo muito anormal pensando em quanto ele é bom. Ele é muito bom. Ilan, outra mensagem aqui. Fala, diga, Bel. Fala. Não, eu queria complementar, porque acho que todos nós que estamos aqui, você, eu tenho certeza, o Marra, o Eugênio também, muitos anos de jornalismo esportivo e cobrindo treinos, e pelo menos no meu pensamento, a posição de goleiro, se não for a mais complicada, a mais difícil, tá entre as 2 ou 3 ali mais complicadas, né? Por isso que a gente tem que sempre que não tomar cuidado, mas ficar um pouco com o pé atrás, como disse o Marra, né? Agora, pelo que a gente tem visto, a gente pode falar tudo que a gente tem falado, sim, eu acho que dá para falar. Mas o que eu queria dizer? Um centroavante, por exemplo, num jogo, pode perder 7 gols. Aí chega lá no final, faz um decisivo, vira o cara do jogo e o goleiro ao contrário, né? O goleiro ao contrário, ele pode fazer 10 defesas, leva um frango, uma falha horrorosa, decisiva para o jogo, ele vai ser massacrado. E por que eu falei dos anos todos? É o que mais treina normalmente, né? Porque no jogo ele muitas vezes não é tão exigido fisicamente, mas ele tem que estar bem fisicamente, então eles treinam muito, é o primeiro a chegar do treino, muitas vezes o último a sair, é o que menos pode errar, etc e tal. Então por isso que, obviamente, a gente tem que esperar, tem que dar tempo para ver o que vai acontecer com o Hugo. E uma outra peculiaridade que eu acho interessante em relação a goleiros, e aí tem vários que a gente pode citar. Tem goleiro, por exemplo, que cresce em decisão. O Cássio é um bom exemplo, que eu acho que dá para citar. Não que nos jogos menores ele também não seja um grande goleiro, mas tem goleiro que chega em decisão, ou não dá sorte, ou não fecha o gol como fechava nos outros jogos, e o Hugo ainda vai ter que passar por tudo isso, que o Diego já passou, inclusive no ano passado, né? Ganhando Libertadores, Brasileirão, etc e tal. O Hugo ainda vai ter que passar por tudo isso, pelo menos no profissional. O Fábio Costa, que foi goleiro do Santos, do Corinthians, era um goleiro, por exemplo, que crescia em decisões. E aí a gente vai ter vários que vocês podem inclusive relembrar. O Hugo ainda vai ter que ser testado em tudo isso. Mas o que ele já mostrou, o que nós estamos vendo nesses primeiros jogos dele, como profissional, num time com tanta cobrança, tanta pressão, como é o Flamengo e como é esse Flamengo, nos leva a crer que a carreira dele vai ser monstruosa. Olha, tá dando muito o que falar esse assunto aqui no Twitter, no hashtag Debate Final Fox Sports. Claro, né? O Leonardo Schroeder diz o seguinte: melhor do mundo não sei, mas revelação do campeonato já é garantido entre os 3 melhores. Valeu, Leonardo. O Jefferson Rocha diz o seguinte: Ilan, avisa ao Eugênio que tinha um tal de Gilmar, goleiro em 58 e 62, Gilmar dos Santos Neves, né? E olha que sou flamenguista, melhor goleiro de todos os tempos? Pergunta aqui o Jefferson. Obrigado pela mensagem. Tem outra aqui, ó. O Tamer defende Eugênio. Eugênio está certíssimo. Esse goleiro do Flamengo é sui generis, totalmente fora da curva. O Edson Verdão, que tinha mandado aquela primeira mensagem, diz o seguinte: se toma um frango nas oitavas, volta a ser terceiro goleiro. Está dizendo aqui o Edson. E tem mais uma aqui, ó. O Dudu com o Gil diz o seguinte: no momento atual, com essa zaga do Flamengo, melhor manter o Hugo, mas calma, né? Eu sou Flamengo, só que o melhor futuro goleiro de todos os tempos no Brasil já é demais. Bola com você, Eugênio. Deixar bem claro o seguinte, eu estou colocando aqui, e fiz questão de ressaltar isso quando eu falei, que ele tem potencial para isso, que a carreira de um profissional de futebol tem muitos descaminhos, tem muitas questões que a influenciam. Falei isso várias vezes. Eu estou colocando potencial técnico. E eu não mudo o que falei. Ele tem potencial técnico para ser o melhor. O Gilmar está na história, Gilmar dos Santos Neves, na história do futebol brasileiro. É um dos heróis do futebol brasileiro. Aliás, eu acho que a geração de 58 e 62 é muito esquecida. Se fala muito pouco, se fala muito de Pelé e Garrincha, claro, grandes gênios do futebol, mas
Se fala pouco de outros craques que fizeram parte daquela geração. Entre eles o Gilmar, entre eles Didi. Didi era o dono daquele time. E ninguém fala do Didi no Brasil. Ou pouquíssima gente fala do Didi. Mas com relação a goleiro, com todo respeito a tudo que foi, e foi fantástico o Gilmar, a posição evoluiu demais. A posição de goleiro mudou muito dos anos 50, 60 para 2020. Né? Hoje se exige uma série de outras coisas, se desenvolveu o treinamento, se desenvolveu fisicamente, se desenvolveu em termos de tamanho. Então tudo mudou. Sem querer tirar o mérito do Gilmar, que dentro da época dele foi impressionante, está na história definitivamente. Eu estou ampliando o leque, porque hoje o futebol é diferente e especificamente para goleiro evoluiu. E posso citar dezenas de outros grandes goleiros brasileiros, como o Tafarel, como o Dida, como o Marcos, como o Rogério Ceni, como o Júlio César, que foi mal na Copa de 2014, mas também do Flamengo foi um grande goleiro. A gente pode fazer uma lista aqui interminável de grandes goleiros. Mas, repito, o potencial técnico que eu vejo nele, não vi em nenhum destes outros citados. Pois é, olha, tá chovendo mensagem aqui, ó. Vamos lá. Sobre esse assunto, sobre a titularidade do Hugo, sobre ele ter potencial para se tornar um dos grandes goleiros da história do futebol brasileiro. O Tomateiro, Anthony, diz o seguinte, pelo Twitter, no hashtag Debate Final, Fox Sports. Marcão, né, goleiro do Penta, melhor goleiro do Brasil, campeão mundial, na opinião do Tomateiro, aqui no Twitter. O Renê diz o seguinte, gente, vamos chamar ele de Hugo Souza, é mais forte o Hugo Souza. Já falei sobre isso aqui, ele quer ser chamado de Hugo, eu vou chamá-lo sempre assim. Deve estar se referindo aqui ao nosso GC aqui embaixo, que chama de Hugo Neneca. Diretor, troca para Hugo Souza, vamos fazer a vontade do Hugo que quer ser chamado pelo nome dele. Eu acho que é legítimo esse desejo dele. O Vander diz o seguinte, Vander Melo, o cara tem só 21 anos, está perto de fazer 22. Vamos parar de chamar ele de menino. Verdade, é um jogador jovem, muito jovem, mas já não é mais um menino. A Rosane está elogiando, a Rosane Castro, o Mário Marra é um poeta falando do nosso Hugo, do nosso Flamengo, mas é em tom elogioso, viu, Mário? Não é deboche não da Rosane, está elogiando a sua opinião em relação ao Hugo, goleiro do Flamengo. O Luiz Mei está falando o seguinte, Ilan, o Diego não segura essa reserva, ele vai gritar. Valeu, Luiz. Abraço para você. E mais uma opinião, ó. Esse Neneca, diz o Flávio Paiva pelo Twitter, pelo nosso hashtag, esse Neneca é muito bom goleiro, o Hugo, né? E com certeza absoluta é muito melhor que esses goleiros que estão aí na seleção brasileira. Pois nunca vi nada nesse Alisson. Quem está dizendo é o Flávio, tá? Nunca vi nada no Alisson, no Everton e no Ederson. Puro marketing. Maior que todos esses é o Fábio, goleiro do Cruzeiro. Eu também acho que o Fábio teve poucas oportunidades na seleção brasileira. Acho que o tempo dele talvez já tenha passado, né? Acho que já passou, tem gente pedindo passagem, mas o Fábio realmente teve menos oportunidades do que poderia ter na seleção brasileira. Alguém quer complementar alguma coisa sobre esse assunto do Hugo Souza, goleiro do Flamengo, Abel, Mário, alguma coisa? Eu gostaria, Ilan. Sim, vamos lá, Abel. Não, só completando o que eu estava dizendo antes sobre a dificuldade da posição de goleiro, sobre a pressão, né, a margem mínima de erro, não poder errar. Eu acho que os goleiros, né, eles têm que trabalhar muito também a parte mental. Isso é óbvio que todas as posições, e aliás, em todas as profissões, na nossa, mas na cobrança, na pressão que tem o jogador de futebol, tem que ser muito bem trabalhado. Porque qualquer dia ele pode, por exemplo, ter um frango no jogo, ou ter uma falha decisiva, e ele tem que ter uma força mental para manter a segurança, a confiança nele mesmo, não deixar se abater, porque ele vai ser criticado por torcedores, pela mídia, por vocês da imprensa, corneteiros. Então, o cara tem que ter, além de tudo, uma força mental, tem que manter o foco. Como qualquer outra posição, a gente está falando, ele é um cara super ágil, super rápido, apesar de de ser um goleiro muito alto. Então, por exemplo, ele tem que se cuidar fisicamente. Qualquer aumento de peso, ele vai perder essa agilidade e vai cair a qualidade dele como goleiro. Tudo isso vai depender de como o jogador, ele leva a vida dele de atleta, a carreira dele de atleta. Agora, potencial técnico, físico, a gente está vendo que ele tem potencial para ser um dos grandes do futebol brasileiro. Se vai ser o maior ou não, só o tempo e como ele vai lidar com a carreira dele, só essas coisas é que vão dizer. Legal. Quer completar alguma coisa, Eugênio?
Não, só para dizer que o Abel dizer que pode ser que ele leve um franco, vai acontecer. Ele vai em algum momento falhar, isso é indiscutível. Ele vai sofrer um gol num momento difícil, isso aí é da vida de todos os goleiros. Pega lá Buffon, vai ver se ele nunca falhou. Falhou, mas isso aí sai na urina. Acontece com qualquer um. A questão da qualidade supera isso. E só para os malvados da internet que estão aí dizendo... Teve um cara que colocou que eu falei que ele já é o maior goleiro de todos os tempos. Colocou aqui. O cara do Fox Sports acabou de falar que o goleiro do Flamengo é o melhor goleiro de todos os tempos do Brasil. Eu não falei isso. Ô, meu amigo, é o Caio Batista. Eu não falei isso. Aí o cara vai, pega, torce, retorce e coloca em cima da gente a responsabilidade. Eu disse e repito, ele tem potencial para ser. Eu vou defender o Eugênio. Eugênio realmente não disse isso, apenas citou como sendo uma hipótese, como sendo um cara com potencial. E eu não discordo de você não, Eugênio. Só acho que é muito cedo para a gente estar falando sobre isso, né? Um goleiro jovem que seja muito bom aos 19 anos, aos 18, aos 20, qualquer um deles tem potencial, ou pelo menos teoricamente pode se tornar um grande goleiro, um dos maiores da história do futebol brasileiro. Mas deu para entender perfeitamente o que você quis dizer. Ele chama muita atenção, né? Ele se coloca como um cara diferente e que pode, obviamente, se mantiver o nível das atuações, se fizer o que parece ser capaz de fazer, e eu concordo que ele é diferente, tem uma envergadura, tem uma agilidade, tem uma velocidade, tem um reflexo impressionante. Eu fiquei muito impressionado com a atuação dele ontem. Tinha visto atuações muito boas do Hugo Souza pelo Flamengo, desde que ele assumiu a titularidade, mas a de ontem, pela dificuldade de 2 ou 3 defesas, foi a que mais me impressionou. Repito, pela dificuldade, pelo que eu vi ele fazer, a velocidade e o reflexo que ele mostrou em alguns daqueles lances contra o Atlético Paranaense me impressionaram também. Bom,